Torcedor, bota o hino desse gigante do Nordeste, torcedor. Torcedor, é muito importante essa relação de honestidade entre a comissão de futebol e a torcida. Essa harmonia como se fosse uma orquestra, né? Na coletiva de um jogo, de um final de um jogo, do término de um jogo, o cara que vai, o treinador responsável pelo futebol do clube, amado do torcedor, ele tem que ser honesto, ele tem que ser verdadeiro. Tem que ter ética, tudo certo, mas tem que ser honesto e verdadeiro e falar a verdade. O que aconteceu na partida. Todo jogo é uma história nova. E nessa história nova, a gente quer que o nosso treinador, que é o cara, o comandante, né, fale, seja sincero para a torcida e falar a verdade. Sendo um jogo muito abaixo daquilo que a gente consegue fazer, para falar a verdade, a gente perdeu uma grande oportunidade de sair com os 3 pontos. Hoje a gente deixa 2 pontos que poderiam, né, vir para a gente se a gente tivesse jogado melhor. Nós jogamos de uma forma muito lenta, não com a nossa velocidade habitual, com o nosso ritmo habitual, e claro que isso acaba fazendo com que a gente não tivesse, mesmo com um jogador a mais, criado tantas oportunidades. Criamos algumas boas, mas eu acho que a gente poderia ter criado muito mais, e o empate talvez tenha sido justo no sentido do que o time da Ponte se aplicou, se dedicou com um jogador a menos, né? E a gente não teve competência aí para poder fazer o segundo gol. O que mais incomoda é quando a gente não fala a verdade e não consegue detectar os erros para melhorar. Tem que funcionar assim, porque se o comandante vai... eu vou botar aqui um vídeo do Renato Paiva desrespeitando a torcida do Bahia. E agora eu vi um vídeo de Enzo Moreira falando a verdade da partida. Isso é muito importante pro torcedor. Porque o torcedor, ele é o patrimônio do clube real. O real patrimônio é o torcedor. É o cliente do clube, é quem paga, né? É quem se associa, é quem paga a bilheteria, o ingresso. É quem faz o clube ter patrocinadores querendo investir, porque ele enche, porque ele invade as redes sociais, porque ele entra no clube, porque ele enche o estádio do clube, e isso o patrocinador, o empresário gosta de público, de audiência. É que dá audiência na TV, na Premiere, na SPN, na Globo, TV aberta. E o empresário gosta, o investidor gosta disso. É esse torcedor que acompanha o seu clube, às vezes desde 10 anos de idade, acompanha há mais de 60 anos o clube, há mais de 70 anos o clube. É um desrespeito o que Renato Paiva falou. Perdeu 3 pontos dentro de casa, um absurdo. Saia, Renato Paiva, saia! O meu Bahia não precisa de você, não! A torcida Bambu veio a público manifestar repúdio total às suas falas recentes na entrevista para a imprensa baiana, onde o senhor disse: quem tem que avaliar meu trabalho é o Grupo City, pessoas capacitadas para avaliar o trabalho do treinador. É notório que após essa declaração você desconhece totalmente a história da nação tricolor frente às maiores dificuldades do Esporte Clube Bahia. Talvez não tenha noção da força da imensa massa tricolor, mas para que fique um pouco claro, não pense que porque o Grupo City administra e toma as principais decisões que a torcida perdeu a força para cobrar. O senhor, qualquer profissional que pense dessa maneira, tenha consciência de que pensam de uma maneira errônea. A torcida vai exigir mudanças quando for necessário e o tempo que achar necessário. Na entrevista dizendo, ele fez uma comparação lá na Bahia, né? Uma entrevista lá, eu não sei se foi na Globo, lá da Bahia, eu não sei qual, não lembro a TV, que ele faz uma metáfora, numa comparação. Ele fez: quem me cobra, eu devo só ao Grupo City. O Grupo City é que me analisa. Aí falou pro repórter: faz de conta uma metáfora, você vai fazer uma cirurgia. Aí ele compara uma cirurgia, né? O médico, ele diz que ele faz uma especificação como se fosse uma analogia ao Grupo City. É o médico da cirurgia, é o que entende. Aí ele faz uma comparação absurda que para mim humilhou o torcedor baiano, né? Humilhou o torcedor em geral. Até eu me sinto aqui, se vi um Renato Paiva ou um tipo Renato Paiva falar um troço desse.
Aí você vai fazer a cirurgia, perguntando ao repórter. Aí quando, ao invés de vir um médico, vem um pedreiro que não entende de cirurgia médica, que entende de construção civil. Aí vem um pedreiro fazer a sua cirurgia. Você vai gostar? Aí o repórter ficou, pô, aí não vou gostar se eu estou precisando de uma intervenção cirúrgica. E vem um pedreiro que não entende de medicina. Então ele quis dizer que o torcedor... Eu vou mostrar aqui para vocês o vídeo também da torcida organizada lá, eu acho que é Bambu, falando, irritadíssima, né? E todo torcedor que tem o mínimo de orgulho na cara e tem que se protestar, porque o treinador não é concurso público. É uma rede, a SAF, o clube era uma instituição democrática dos conselheiros, dos sócios, do torcedor, e agora virou SAF, né? Vai cobrar imposto, viu? Agora é em grupo empresa, viu? Se liga aí que tem projeto no Senado e na Câmara de Deputados. Virou SAF, mas ela é privada. Ela não é uma estatal, não. Para um treinador, tipo Renato Paiva, se achando Abel Braga, porque ele se compara com o Abel, de se pegasse o Palmeiras, não, você não está muito distante. Ele tem que trabalhar muito para chegar no nível de Abel Braga. Aí ele diz, não, você tem que agradar a torcida, porque se você não agradar a torcida, nenhuma SAF vai aguentar não ter torcida, porque quando não tem aquela Fonte Nova cheia, quando não está a Ilha do Retiro cheia, meu amigo, o investidor, o patrocinador não vai, a TV não vai ter publicidade de patrocinador, de gente querendo investir dinheiro, não. Se tiver vazio, você tem que agradar como uma orquestra. Você que quer ser o marketing, você tem que agradar a torcida. Onde flui a música ali, nos instrumentos, é a torcida. Gente brincando com coisa séria. Não vou aceitar mais não. Não. Vou rugir. Sou leão. Você agradou a torcida, você agrada o seu patrão, a sua SAF. Se você só quer agradar a SAF e quer desagradar a história do torcedor baiano, a história do torcedor nordestino, a história do torcedor do Sport Recife, a história do torcedor do Fortaleza, do Ceará, ou outros clubes que eu posso citar, eu acho que isso é um confronto. E aqui eu tiro o chapéu para Anderson Moreira porque ele foi verdadeiro na coletiva. Ele falou a verdade. Algumas coletivas ele vinha passando a mão. Não se passa a mão. Você tem que agradar, não é o elenco não. Você tem que administrar o elenco, mas você tem que agradar o torcedor. A pressão está um pouco alta, está 22-14. Esse entende mais, porque se há anos acompanha o clube, há anos acompanha o futebol do clube. Quem joga e quem não joga no seu clube, o torcedor entende. E às vezes o torcedor até acompanha outros clubes e sabe quem joga e quem não joga no geral do futebol. E você agredir de forma verbal esse torcedor, você incomoda muito. Eu falo isso também porque eu só estou falando de Renato Paiva, não, eu falo de Anderson Moreira aqui. Teve muitas vezes que o Anderson Moreira fala para esse torcedor que se desloca, que pega trânsito, que paga ingresso às vezes com fila ali maltratado, assim, muita gente empurrando, que chega lá com todo sufoco e vai trabalhar no dia seguinte cedo e fica até tarde, às vezes larga de uma meia-noite de um jogo ali, sai de meia-noite do estádio. Esse torcedor, quando chega ali no evento, vê os pernas de pau jogando, vê jogadores que até joga menos do que ele, treina todo dia, quando ele vai ali jogar a sua pelada, o seu entretenimento, numa pelada de vaza, no society, onde quer que seja, vê o cara não sabe nem dominar uma bola e pagando ingresso caro. O Bahia, se continuar assim com o Renato Paiva, e o Sport, se continuar assim com a mentalidade do jogo que o Sport jogou ontem contra a Ponte Preta, o Sport não sobe e o Bahia desce. É isso aí, comenta, se inscreve, dá um like, torcedor. Acho que nenhum dos dois hoje fez um jogo nem parecido. O Igor vem no processo de afastamento e ele tem que reconquistar o espaço dele. Isso não será dado para ele. Né? Ele tem que entender que a partir do momento que ele ficou ausente, um outro jogador teve na frente. Então não foi opção nenhuma em termos de que um está melhor do que o outro. Né? No jogo passado nós optamos pelo Igor, o Filipinho vinha numa sequência e agora que eles possam disputar a posição.